Sejam bem-vindos. Eu sou o Bruno Amorim, dirigente do Templo Escola de Umbanda Sagrada Sete Pedreiras. Eu estou aqui para passar um pouco de conhecimento sobre Umbanda para você e facilitar a sua conexão espiritual. Essa vivência teológica é para descobrir que existe uma teologia de Umbanda, entender de uma teologia de Umbanda. E essa teologia de Umbanda é que fortalece o desenvolvimento espiritual. Hoje a Umbanda é diferente da Umbanda dos nossos avós, até dos nossos pais. Então, a característica hoje do umbandista e dos médios é totalmente diferente. É só parar para pensar. Quem tem mais idade, aí que está me vendo, me ouvindo, pensa na Umbanda de 20 anos atrás. Era igual a hoje? Pô, teologia é coisa de cristão, de evangélico, de católico. Não é nada disso. Teologia é o estudo do sagrado. E toda religião tem a sua teoria, a sua doutrina, a sua teologia. A Umbanda tem sua teologia. A pessoa que entra na Umbanda hoje, ela tem uma forma de aprender muito mais rápido. Porque antigamente, como funciona o aprendizado na Umbanda? Era pé no chão, terreiro, e você aprendia com guia, cambonando ou nos trancos e barrancos, pedindo orientação para os irmãos mais velhos, para o pai de santo e tudo mais. Isso continua assim, mas agregou uma segunda coisa, que é o estudo através de livros, através de aulas, através de cursos, workshops, através de vivência. Vivência como essa, que vocês vão aprender também, muita coisa. Então, hoje a Umbanda está mais atualizada na questão da transmissão do conhecimento. Antigamente, para um médio desenvolver mediunidade, ter conhecimento, levava 10, 15 anos. Hoje, um médio leva 2, 3 anos. Por exemplo, Tamires aqui, que trabalha com a gente, quando eu conheci, ela não veio de nenhuma, ela não veio da Umbanda, ela não conhecia, não sabia nem o que significava a palavra Umbanda. E aí ela entrou, fez a teologia, fez o desenvolvimento mediúnico no terreiro, teve toda essa vivência, se dedicou. É claro que ela, como é a nossa colaboradora, ela está aqui no dia a dia comigo, então aprende mais rápido. E no final desse período, ela já tinha muito conteúdo. Hoje, ela é uma coordenadora de turma, é uma magniciadora, ensina, ela é uma referência para pessoas novas que entram, para pedir auxílio, perguntar. Então, você pode fazer a pergunta que for para ela. Então, ela não está aqui há 10, 15 anos junto comigo. Só que ela passou por um processo sistemático, ordenado, organizado de transmissão de conhecimento. Hoje a Umbanda nos permite isso. Hoje a gente tem o desenvolvimento mediúnico em gira fechada. Diferente de alguns terreiros que abrem o desenvolvimento, então desenvolve a pessoa na gira pública, o que é muito mais difícil, porque se ele errar, ele vai ser corrigido na frente de todo mundo. É muito complicado. Então o desenvolvimento mediúnico dentro da Umbanda, ele é fechado, fecha as portas internamente, trabalho interno. É o que deveria acontecer. A fase hoje que a gente vive na Umbanda é a fase do conhecimento. A gente está expandindo o conhecimento e vivenciando o conhecimento dentro da religião. Se eu chegar para minha avó de 96 anos, chegar para ela e falar: "Vó, eu tenho um livro aqui de teologia de Umbanda para você", ela vai falar: "Eu não preciso disso. Eu aprendo com meu guia. Meu guia vem e me ensina". Então ela vai falar que não precisa. Hoje a Umbanda é diferente. Hoje a Umbanda, a gente tem que se basear no conhecimento. Hoje a gente vive num mundo muito corrido, tá? A gente vive num mundo muito corrido, em que todo mundo aqui tem que trabalhar, todo mundo aqui tem perturbação em casa, no trabalho, no trajeto de casa para o terreiro, todo mundo aqui tem conta para pagar, todo mundo tem um monte de questões. E muitos não conseguem administrar essas questões. Aí a gente fala: não, medita, se concentra, firma a cabeça. Mas como é que vai ficar firma a cabeça se está
o médium está com dívida, o trabalho o chefe está cobrando muito no trabalho, a pessoa, se for jovem, está lá estudando para concurso público. Tá? Então a gente tem uma vida cotidiana, uma vida urbana muito acelerada. Então, como desenvolver a mediunidade, como se conectar à espiritualidade com esse nível de estresse, com esse nível de rotina e preocupações? Muitos médiuns não têm tempo para se dedicar à espiritualidade. Ou, devido à falta de tempo, têm o medo do compromisso e falam muito sobre se comprometer ou não com a Umbanda, com seus guias. Muitos médiuns ficam inseguros quando ultrapassam essa fase eu estou com pouco tempo, mas vou me dedicar, vou dar tudo aqui meu. E aí quebram a barreira do tempo, né, tenho pouco tempo, mas vou assim mesmo. E aí entra uma outra questão, a insegurança. Porque como eu vou desenvolver minha mediunidade, me concentrar, incorporar meus guias, me comunicar com meus guias se eu estou inseguro comigo, inseguro com várias questões do meu íntimo. Então a gente tem que trabalhar isso para a pessoa poder desenvolver, poder falar melhor da sua religião. Hoje o médium bandista precisa falar da sua religião, precisa se conectar com a sua espiritualidade, vivenciar ela de forma profunda e entender a religião como ela é. Hoje a gente tem várias ferramentas, né? A gente tem livro, a gente tem até audiobook, gente. Hoje a gente tem aulas online, como a própria Teologia de Umbanda, né, que eu tenho na plataforma EAD, ou vários outros sacerdotes que têm vários cursos, a gente tem workshop online. Então, assim, a barreira do tempo já mudou. Então, você tem que parar de pensar assim, eu tenho pouco tempo, então tem que quebrar isso. Não, eu vou vencer essa questão do tempo, vou me dedicar à espiritualidade. O compromisso é muito relativo, porque é claro que quem tem mais compromisso desenvolve mais. Mas a espiritualidade não está cobrando nada de ninguém. A cobrança tem que ser sua consigo mesmo, de ser melhor a cada dia. Hoje está aumentando cada vez mais a procura pela Umbanda, a procura pelo conhecimento, por amor à religião, por se sentir pertencente a essa religião maravilhosa. O estudo hoje da Umbanda é o que vai fazer você quebrar todas essas barreiras internas que estão no seu mental. Então, quando você estuda a teologia de Umbanda, você tem acesso a toda a fundamentação da Umbanda teórica. Não é a vivência pé no chão de terreiro, tá? Não se desenvolve mediunidade de forma online, é um erro. É um erro. Mas se aprende de forma online. É aí que eu quero chegar com vocês. Exercícios que vocês podem fazer de conexão com seus guias. Eu vou citar um exemplo de como se conectar, por exemplo, com a sua esquerda. Então, quem está aqui me vendo, segura um pouco, porque eu vou passar alguns exercícios de conexão com a esquerda de vocês. Então, a primeira pergunta, Bruno, o que é a esquerda? O que é a esquerda na Umbanda, né? A esquerda na Umbanda é a parte absorvedora, é o que lida com as suas sombras, é o que lida com as suas trevas. Quem é que lida com as suas sombras, com as suas trevas? Quem é que lida com o seu lado instintivo? Quem é que lida mais com a sua parte emocional? Com o seu negativo, quem é que lida? Exu, Pombagira, Exu Mirim, Pombagira Mirim. Quando a gente fala da esquerda da Umbanda, além do orixá Exu, o primeiro orixá a ser criado, ainda tem mais outros orixás, forças, poderes, que atuam a partir da nossa esquerda, tá? Que lidam com o nosso negativo. Como, por exemplo, Pombagira, como, por exemplo, Exu Mirim, como, por exemplo, Pombagira Mirim. É importante a gente dizer que as linhas de trabalho são regidas por orixá. Tem muita gente que fala que os Exus de trabalho são regidos por Ogum.
não são regidos por Ogum. Não são. O orixá que rege a linha de Exus é o orixá Exu. A única coisa é porque os Exus de trabalho eles são executores da lei. Então acabam que executam a lei de Ogum, fazem a lei de Ogum acontecer, mas eles não são regidos por Ogum, eles são regidos pelo orixá Exu. E na Umbanda Sagrada a gente tem culto ao orixá Exu. E aí fica a pergunta, se a linha de Exus é regida pelo orixá Exu, quem rege a linha de Pombagiras? Ah, um detalhe, não existe Exu mulher. Pombagira não é Exu mulher. Pombagira tem um mistério que é só delas. Orixá Pombagira. Essa orixá, que nós damos o nome de Pombagira, a gente tem que dar um nome para essa orixá. Então a gente dá o nome de Pombagira. Mas ela, na verdade, ela tem muitos nomes, né? Nós chamamos de Pombagira. Assim como Exu Mirim, a gente chama um orixá que rege a linha de Exus Mirim de orixá Exu Mirim. A gente chama a orixá que rege a linha de Pombagiras Mirins de orixá Pombagira Mirim. Então, a gente está falando de divindade, né? A gente não está falando daqueles que incorporam. Então, quando eu falo orixá Exu, não estou falando do Exu que incorpora na gente. Né? O Tranca-Ruas, o Caveira, o Sete Encruzilhadas, o Meia-Noite. Quando eu falo da orixá Pombagira, não estou falando da guia espiritual que incorpora na gente. Padilha, Mulambo, Figueira, Sete Encruzilhadas, tá? Estou falando da divindade. Então a gente tem essas 4 divindades na esquerda. Orixá Exu, orixá Pombagira, orixá Exu Mirim e orixá Pombagira Mirim. Eu vou falar a função de cada um, você anota aí para aprender, tá? O orixá Exu é o orixá da vitalidade. Então ele que traz a vitalidade, a força de realização. Ele é aquela potência inicial de todo ser humano para realizar algo. Ele é a energia que corre no nosso sangue, que faz a gente se mover, né? Então, é a vitalidade. Ele tem um axé vitalizador. A orixá Pombagira tem um axé estimulador. Ela que faz a gente se manter estimulado, com ânimo, com energia. Exu faz acontecer, mas vou dar um exemplo. Às vezes a gente tem a potência criativa, a vitalidade de abrir um negócio. Então, a vitalidade de abrir o negócio é Exu que faz. Mas o que adianta abrir o negócio se a gente não consegue manter ele próspero? A gente não consegue manter ele em crescimento, só com estímulo. Então, a gente tem que se manter estimulado, com ânimo, com energia, com vontade. O Pombagira é o que traz o axé estimulador, que faz a manutenção de tudo no nosso íntimo. Ela é uma orixá que atua no íntimo. Exu atua do lado de fora. Pombagira atua no nosso íntimo, tá? Então, temos Exu vitalizador, Pombagira estimuladora e Exu Mirim. Exu Mirim é a divindade que regula as nossas intenções. Quando a gente tem uma intenção positiva, a gente concretiza e faz acontecer. Quando a gente tem uma intenção negativa que vai fazer a gente ir por um caminho errado, Exu Mirim faz de tudo para a gente não concretizar aquela intenção que é negativa. Ele atua dentro da gente, se antecipando aos fatos. É um orixá que atua muito no mistério do tempo, por exemplo. E Pombagira Mirim? Pombagira Mirim atua nos interesses, ampliando o nosso leque de interesses ou diminuindo os interesses que são negativos. Vou dar um exemplo. A gente tem muita vontade de fazer um monte de coisa, só que a gente só vai fazer essas coisas se forem interessantes para nós. Se a gente não tiver interesse em fazer algo, a gente não vai fazer nada. Então a gente precisa ter interesse. Precisa ser interessante algo para a gente poder fazer esse algo. Então, essa vivência é interessante para você? Creio que sim, senão você não estaria aqui fazendo. Pombagira Mirim é aquela que regula os nossos interesses
para que a gente tenha interesses positivos e não negativos. E eu vou além disso. A sua pombagira mirim te ajuda a afastar as pessoas interesseiras da sua vida. Aquelas pessoas que não estão perto de você pelo que você é de verdade, pelo que você aparenta ou que pode dar para as pessoas. Eu vou focar aqui na nossa vivência numa força, numa energia que é muito próxima de nós, é a mais próxima de nós, que é o Orixá Exu. O Orixá Exu, ele é tripolar. Pode anotar essa palavra aí, tripolar. A divindade Orixá Exu é tripolar. E doa essa energia para todos os Exus, os nossos Exus de trabalho que a gente incorpora. O que é ser tripolar, Bruno? É ser positivo, negativo e neutro. No negativo, o Orixá Exu absorve tudo que está fazendo mal a nós, a ambientes, as casas, né? Então ele que está do lado de fora absorve para fora, joga para fora o que está ruim, o que está desequilibrando, desarmonizando, trazendo instabilidade, né? Trazendo problema. No polo neutro, ele neutraliza o negativo. Então, ele neutraliza. E no positivo, ele vitaliza com as energias necessárias, devolvendo para o interior dos espaços, ou devolvendo para a gente, já energias renovadas, né? Transformadas, transmutadas. Então, vitalizando a nossa fé, vitalizando o nosso conhecimento, o amor, vitalizando o nosso sentido ordenador, a lei, o caráter, o comprometimento, a palavra, a fidelidade, vitalizando o equilíbrio, vitalizando o nosso senso de justiça, vitalizando a nossa capacidade geradora e criativa, vitalizando a nossa vontade de crescer e evoluir, vitalizando o nosso axé curador, porque a gente se autocura constantemente. Então, o Orixá Exu, ele é multifuncional. Não tem orixá que faz mais coisas por nós do que o Orixá Exu. O Orixá Exu, ele quando entra na vida de um ser humano, ele entra para organizar, para ordenar, para nos dotar da capacidade de comunicação, a gente se mostrar uma pessoa melhor, dar bom nome, honra a pessoa, dá brilho, prosperidade. Então, o culto ao Orixá Exu é muito importante. Como a gente cultua o Orixá Exu na Umbanda? Olha, saindo da Umbanda Sagrada, não tem o entendimento do culto ao Orixá Exu. Então, a gente acaba que cultua o Orixá Exu de uma forma indireta. A gente cultua o Orixá Exu através dos nossos Exus de trabalho. Eu, por exemplo, tenho Exu Marabô. Então, se eu não conhecesse o Orixá Exu, e nada disso que eu estou falando aqui para vocês, eu iria cultuar o Orixá Exu de uma forma indireta através do Marabô. É importante dizer uma coisa. Não existe desenvolvimento mediúnico, não existe conexão espiritual sem Exu. Sem o Orixá Exu e sem o seu Exu de trabalho te auxiliando. Não existe. Você não vai conseguir nada sem Exu. Então vamos quebrar misticismos e barreiras em relação a Exu? Primeira pergunta que muitos fazem. Posso acender vela para Exu dentro de casa? Sempre acendi. Sempre acendi. Firmar Exu dentro de casa não tem problema nenhum. Se você mora numa casa, é óbvio que firmar Exu fora de casa, numa tronqueira, num espaço reservado, numa casinha de Exu, é muito melhor. Mas e para aquelas pessoas que moram num apartamento de 40, 50 metros quadrados? Não tem o lado de fora. A espiritualidade se amolda e se adapta à nossa realidade. O Orixá Exu, ele traz a vitalidade, a força. E existem muitas funções para o Orixá Exu. O Orixá Exu, ele fica no vazio, né? Mas existe o vazio absoluto, que é da própria criação, então é o lado exterior da criação como um todo, e tem o lado exterior de todos os espaços que existem dentro da criação, que são
chamados de vazio relativo, é onde Exu está. Por exemplo, na minha casa é um espaço. Aonde fica Exu? No vazio relativo da minha casa, no lado de fora. Isso não interfere aonde você vai firmar ele, ok? Você pode firmar num cantinho da sala, na cozinha, você pode firmar em qualquer lugar Exu. Tem lugar onde você não pode firmar Exu? Tem. Não pode firmar Exu embaixo do altar, no altar, porque são energias conflitantes. Exu é um grande absorvedor. É ele que recolhe as energias negativas. Ele tem um mistério que se chama mistério dragador. Ele draga como um grande ralo, um ralo que puxa, suga a energia negativa. Entendeu a necessidade de Exu na sua casa? E quando eu estou falando Exu, num primeiro momento estou falando do seu Exu de trabalho. Mas Bruno, eu sou um médium que eu não conheço o meu Exu, mas ele conhece você. O que Exu gosta de receber? O que Exu gosta de receber? Anota aí que eu vou passar um monte de coisa que Exu gosta de receber, tá? Vela preta, vela bicolor, vermelha e preta. Bruno, posso dar vela branca para Exu? Pode, porque a branca ela é a vela neutra. Qualquer entidade, qualquer orixá recebe vela branca, tá? Mas a vela específica de Exu é preta, tá? Exu gosta de um copo de cachaça. Copo de cachaça. Cachaça mais simples, uma cachaça barata, tá bom? Exu gosta de charuto. Então, você acender um charuto, botar ali encostado, apoiado num copo e acender uma vela preta é o suficiente para criar uma conexão, tá? Exu gosta de receber padê. O que é padê? Padê vem da palavra ipadê, que na verdade não é um elemento, é um ritual, que se chama o encontro. Então é a conexão, o encontro que você tem com Exu. Ipadê, pra gente, padê. O que é o padê? Nossa, tem muitos padês, né? Tem padê de farinha de mandioca, é sempre no alguidar de barro, tá? No alguidar de barro. Você pode fazer padê em casa? É óbvio que pode ser. Essa é a questão da Umbanda. Tem muito dirigente que poda, engessa e quer controlar os filhos. Gente, vocês têm liberdade espiritual, vocês têm autonomia. A única coisa que limita vocês é o conhecimento. Se você souber fazer, você pode fazer. Quem pode fazer algo na Umbanda? Aquele que sabe. Se você não sabe, estude para aprender. Se você não sabe, não faça. Agora, se você tem segurança para fazer, faça, que não tem problema nenhum. Você pode fazer na porta da tua casa um padê e deixar ali durante um dia. No outro, você joga no lixo, acabou. Ou pode ir num pé de árvore, jogar ali a farinha, tudo de dentro do padê, ainda pode aproveitar o alguidar para fazer outro padê na semana seguinte ou no mês seguinte. Você pode fazer toda segunda-feira na porta da sua casa, pedir segurança, proteção, transmutar energia negativa, recolher espírito sofredor, Egum, Quiumba, te livrar de tormentos, sofrimentos espirituais, perseguições espirituais, trazer um ambiente mais equilibrado e harmonioso para a família. Isso é teologia. Teologia de Umbanda é o conhecimento teórico que você coloca em prática, você efetivamente faz. Então, 2 padês para vocês. Primeiro padê, farinha de mandioca com cachaça, você vai misturar com a mão esquerda. Você vai senta no chão, acende uma vela preta, pode ser uma vela branca ou uma vela bicolor preta e vermelha, bota um copo de cachaça, acende um charuto, pede meu Exu. Se você já sabe o nome do Exu, melhor ainda. Seu tranca-ruas, eu peço a sua presença, eu vou te oferecer um padê para trazer proteção, para trazer força para a família. Você vai rezar, pedir pelos seus, pedir segurança, pedir prosperidade, pedir saúde, né? Agradecer por tudo que Exu faz por você. Farinha de mandioca com cachaça, vai misturar. Vai misturar.
compra pimenta, dedo de moça, aquela pimenta um pouco maior, e coloca, pode cravar assim, circulando. E no meio, vocês podem colocar uma cabeça de alho, né, inteira. Exu gosta muito de alho, porque o alho dissolve energia negativa, tá? Quem tem cebola ou não tem alho, pode fazer com cebola. Cebola roxa é muito bom para anular negativismo, magia negativa, né, desobsessão. Então, você vai oferecer para Exu, né? Você pode levar assim, rezar, botar no chão, bater no chão 3 vezes e oferecer para Exu. E fica ali entrando em conexão com Exu. Esse é um tipo de padê que você pode fazer. Pode ser feito de outra forma. Por exemplo, pega o alguidar, farinha de mandioca e mistura com azeite de dendê, né? Mistura com a mão esquerda com azeite de dendê, né? Se você tiver um bife de porco, né? Um bife de porco, um carré, né? Você vai fritar um pouquinho, a gente fala selar no dendê na frigideira, e aí vai colocar em cima desse padê. Aí vai ter uma potência maior de absorver carga negativa. Só vai ficar um dia ali na porta da tua casa. Depois você pode botar num saquinho preto e despachar na encruza ou no lixo da rua até. Esse exercício é um exercício para você cuidar da sua casa semanalmente. Agora, um exercício de conexão com o seu Exu, você pode fazer a hora que você quiser, né? Você pode fazer sempre voltado para a porta da sua casa. Você pode até sentar olhando assim para a porta, né? Você vai fazer um exercício de conexão. Todo macumbeiro tem uma vela em casa, né? Então você vê aí uma vela, pode ser uma vela branca, tá? Uma vela branca em casa. O que você vai fazer? Vai sentar de frente para a porta. Hoje, né? Você vai acender uma vela branca, né, na frente da sua porta e colocar as mãos em garras, naquela que nem Exu faz. Respira fundo, virado para a vela. É claro que se você tiver uma vela preta ou uma bicolor vermelho e preto, melhor ainda. Então você vai respirar fundo e vai consagrar aquela vela a Exu. Um exemplo de consagração. Eu invoco Deus, os sagrados orixás, invoco o meu Exu, invoco o orixá Exu, invoco todos os Exus que me acompanham, peço que imantem, cruzem e consagrem essa vela para trazer proteção para minha casa, vitalidade, força aos moradores. E possa recolher todas as energias negativas, todos os seres negativados, desequilibrados que estiverem dentro da minha casa ou ligados a nós. Corte essas ligações e encaminhe esses seres aos seus lugares de merecimento na criação. Possa transmutar e positivar esse ambiente, trazendo um ambiente de equilíbrio, paz e harmonia para todos nós. Amém. Projeta. Pega essa mão que está em garra e coloca conectada ao chão, ao lado. Você está sentado de frente para a porta. E aí você vai imaginar que a energia está vindo do solo, do chão, entrando pela ponta dos dedos e subindo pelo teu corpo. E aí você vai sentir essa energia. Esse é o primeiro exercício de conexão com o Exu. É o mais fácil. O médico que entrou hoje na Umbanda, vou ensinar isso. Conecta a ponta dos dedos, mãos em garros no chão, a vela acesa, vai sentir a energia subindo pelo seu corpo. E aí você vai controlar o seu mental. Pode ser que apareçam imagens, figuras, cores, e aí você vai ficar 10 minutos nessa posição. Depois vai relaxar o corpo, vai pegar uma folha de papel, uma caneta e vai anotar o que você sentiu. Não tem problema fazer em casa, não tem pré-requisito, preceito. Se desprenda um pouco disso, só sinta, tá?
A gente sabe que o estudo é o que liberta, o conhecimento é o que liberta, e é só assim que a gente vai conseguir ter médios bem preparados. Hoje, qual o problema da Umbanda? É a preparação mediúnica e a preparação sacerdotal. Todos os mistérios da direita positivos se manifestam na Umbanda através de linhas de trabalho. O que são linhas de trabalho na Umbanda? São correntes espirituais humanas que manifestam mistérios divinos. Então, é a manifestação divina de forma humana. Como um orixá vai vir para falar com você? O orixá não vem aqui para te dar consulta. Então, é o guia que vem para manifestar os mistérios dos orixás. Então, vou começar falando das linhas intermediárias, como baiano. Os baianos, a linha de baianos é regida por Inhaçã e Oxalá. É uma linha que tem como função dar movimento à religiosidade, né? Dar potência, agilidade, energia à fé, à religiosidade, te equilibrar na religiosidade. Né? São guias que cultuaram os orixás, né, em vidas anteriores. Né? Quando a gente fala baianos, que vem da Bahia, é uma homenagem. Aliás, todo arquétipo da Umbanda é uma grande homenagem ao povo brasileiro. Só que não devemos confundir que o caboclo foi índio, que o preto velho foi o escravo negro velho, e que o baiano, por exemplo, nasceu na Bahia. Não. O baiano é um espírito de um ancestral nosso, que cultuou os orixás ou alguma divindade natural, e que hoje está nos ajudando com esse arquétipo de baianos. Né? Trazem grande movimento, energia, trabalham com as mandingas e magias dos orixás, porque eles já faziam isso em vida. Então são espíritos de sacerdote, do culto dos orixás, espíritos de médios, pessoas que trabalharam com a espiritualidade, voltado para orixá, para inquis, para vodum, por exemplo. Né? Então eu posso dizer que são guias que potencializam muito a nossa fé através do culto religioso. Esses são os baianos. Afinal, o culto de orixá nasceu na Bahia. É uma boa homenagem, não é mesmo? Vamos falar dos marinheiros. Marinheiros são espíritos ligados aos mistérios das águas. Né? Então são grandes magos das águas que ativam portais em qualquer água. Tem marinheiro de lago, de lagoa, até de poço. Tem marinheiro de rio. Não é marinheiro só de mar. Né? Então os marinheiros trabalham muito com a questão da geração, da criatividade, da família. São ótimos para diluir e descarregar energias negativas. Tá bom? Os marinheiros atuam com o mistério descarregador de Manhamanjá. E a linha é regida por Manhamanjá e Paiomulu, que são os orixás da geração. Nós temos os boiadeiros, que trazem os mistérios do tempo. Boiadeiros não são caboclos de couro. Aliás, boiadeiros não tem nada a ver com caboclos. Caboclos são caboclos, boiadeiros são boiadeiros, linhas separadas, mistérios separados. A linha dos caboclos é regida por Oxóssi e Obá. A linha dos boiadeiros é regida por Logunã e Ogum. Os boiadeiros são espíritos aguerridos, combativos, que encaminham espíritos fora da lei. Encaminham na marra, na força. Por isso a presença do chicote, do laço. Quando eles falam, "Ê, boi", estão trabalhando com Egum. E quando eles guinam a boiada, conduzem a boiada, é o coletivo de Eguns, o coletivo de espíritos que estão perdidos, eles estão encaminhando. São espíritos de combate que com seu laço, com seu chicote, ordenam no tempo, encaminham as esferas do tempo, todos aqueles que estão fora da lei, perturbando a vida dos encarnados. Esses são os boiadeiros. E nós temos os malandros, que são guias com grande flexibilidade, que trazem essa questão do se moldar, se adaptar, se tornar flexível, tolerante,
todos esses obstáculos da vida. Fala muito das questões sociais, né? Todos vocês podem trabalhar com qualquer guia. É importante dizer, não, eu só trabalho com caboclo, eu só trabalho com boiadeiro, não, eu só trabalho com Exu. Não, está errado. Todos vocês têm todos esses guias que eu estou falando. Basta que façam um desenvolvimento mediúnico, estuda e se abra para isso, né? Às vezes existe um bloqueio, você precisa destravar, você precisa passar por isso, né? Então, voltando aos malandros, são guias que nos trazem a adaptabilidade, a maleabilidade, a mobilidade, né? Fazem a gente superar os desafios. Trabalham muito a fé, mas trabalham também muito a questão moral, ética, né? Malandro não gosta de bagunça e não é festeiro, como muitos dizem. Malandro é muito sério, são guias de Ogum e Oxalá, por isso vermelho e branco. Trazem a ordem à nossa fé, mas também trazem fé à nossa vida para ser mais ordenada. Então esse é o trabalho dos malandros. Quando a gente fala de Umbanda, a gente pensa logo em Caboclo Preto Velho. A gente tem 2 pilares assim, da Umbanda que são muito importantes. Os caboclos são os grandes manifestadores dos mistérios à direita dos orixás. Eles trazem o direcionamento espiritual e a expansão da consciência. Linha regida por Oxóssi e Obá. Já os pretos velhos são guias que pertencem a uma linha que trazem sabedoria, estabilidade, o poder da cura da consciência, a transmutação das energias. São guias que manifestam o mistério ancião, espíritos vividos e maduros, que não necessariamente foram escravos. Aliás, qual escravo viveu até os 60 anos de idade, né? Então, um escravo negro ancião é praticamente raro. A expectativa de vida naquela época beirava os 40 anos. Então, não temos pretos velhos em grande quantidade que foram escravos. Na verdade, são guias que têm maturidade e foram absorvidos pelo mistério ancião, ou seja, pelo mistério que é irradiado por Obaluayê e Nanamburuquê, os 2 orixás da sabedoria que agregam, né, no entorno de si esses espíritos velhos, esses espíritos que trazem o maior bem que todos procuram, a experiência da vida. Então, falar com o preto velho é falar com alguém que é muito experiente e soluções daquilo que já passou, né? Então, o preto velho já passou por tudo que estamos passando. Então, eles são os melhores aconselhadores, né, desses problemas do dia a dia, né? Nós temos outras linhas na Umbanda, tá? As linhas são mutáveis. Todo instante, todo momento, nasce uma linha dentro da Umbanda. É importante que você aprenda a meditar. Eu sei que muitos têm a mente agitada aqui, eu não estou falando que você tem que esvaziar a mente e tudo mais, não é aquela meditação tibetana que você tem que ser um Buda. A meditação na Umbanda é o direcionamento mental, tá? Então, para criar uma conexão bacana com os guias, é importante que você se concentre, né? Pode fazer uma firmeza. Então, eu vou dar um exemplo aqui de conexão com algumas das forças, tá? Eu sei que muitos sacerdotes vão falar para você não fazer, porque faz mal. Vai vir Egum, vai vir espírito, vai vir... Gente, macumbeiro com medo de espírito. Se você está firmando o teu guia, quem é mais poderoso? Um Egum, um Quiumba ou o teu guia, que é graduado, estudou, se preparou para trabalhar naquele mistério? Então, um bandista tem muito medo de Egum e Quiumba. Fica quase que como uma mania de perseguição, né? Então, se conecte com o seu guia em casa. Quer se conectar, por exemplo, com um baiano, compra aquela amarula ou faça uma batida de coco, né? Bota um pouquinho de cachaça, bota num copo, acende uma vela amarela ou bicolor amarela e branca. Podem acender também um cigarro de palha. Chama um baiano para trabalhar sua religiosidade, trazer movimento, trazer axé.
trazer bênçãos dos orixás para você, proteção, te guiar, te direcionar no seu caminho. Tem muita coisa boa que um bandista pode fazer, que não se restringe só a terreiro. Se você fizer somente as coisas espirituais dentro de um terreiro, quantas vezes você vai para o terreiro? Uma vez por semana, no máximo 2 vezes por semana. E aí você só vai ter um contato com seus guias dentro do terreiro. Será que o teu terreiro, ele é o dono do teu guia? O seu guia pertence ao terreiro? Não. O seu guia não pertence a ninguém. O seu guia é um mestre seu. Então ele te acompanha, não acompanha o terreiro. O pai de santo não tem domínio nenhum sobre o guia do médium. É o médium que ativa na sua frequência mental o guia. Então é o médium que faz a firmeza do guia. Não existe outra pessoa firmar o seu guia. Então, essas conexões são importantes para você. Você quer firmar, por exemplo, preto velho. Pega sabe aquelas xícaras de ágata? Um copinho pequeno, uma xícara. Coloca um cafezinho. Compra um cachimbo, aqueles cachimbo que vem de barro, que é baratinho, no máximo R$10. Coloca um pouquinho de fumo ou ervas secas ali, bafora, acende uma vela bicolor branca e preta, coloca ali encostado no copinho de café e pede para o seu vovô, para sua vovó se fazer presente, trazer sabedoria para você tomar boas decisões, trazer estabilidade para a sua vida, transmutar energias negativas, te curar de alguma situação mal resolvida, né? Então, o preto velho pode sim ser firmado dentro de casa. Aí mais um bloqueio de um bandista. Eu posso firmar as almas dentro de casa? Eu vou trazer as almas para minha casa. Gente, você está firmando seu preto velho, sua preta velha, é um grande mestre. Não vejo mal nisso. Não vai trazer nenhum espírito que não tenha sido chamado. E se tiver algum espírito que não tenha sido chamado, vai ser encaminhado pelo preto velho, pela preta velha que você chamou. Então, qual o medo disso? Porque eu entendo o medo a partir da insegurança pela falta de conhecimento. Só que eu estou aqui falando para você, estou te ensinando. Então, acho que o medo deveria ficar um pouco de lado e você vencer, na verdade, o seu medo, né? Vamos falar dos orixás, né, que amparam essas linhas. Porque fica muito fácil a gente se conectar com um guia. Não é a parte difícil, tá? Mas o difícil é entender o que aquela linha representa. Qual tipo de energia essa linha vai trazer para a gente. A gente só sabe de verdade quando aquele guia fala para qual orixá ele trabalha. Vou dar um exemplo. Por exemplo, a linha dos caboclos, né? Como é que a gente se conecta com a linha dos caboclos? Pega um coité, bota um pouquinho de vinho, acende um charuto, acende uma vela verde e entra em sintonia, tá? Só que esse caboclo que se relaciona com você pode ser um pena branca, um pena verde, um tupinambá, um sete pedreiras, um sete montanhas, um caboclo sete pedras, um caboclo dos rios, um caboclo caçador. Então, como a gente vai entender a natureza desse guia? O nome simbólico se refere aos orixás que ele trabalha. Então, por exemplo, caboclo sete pedreiras. Pedreira é de Xangô. Então a gente já sabe, aquele caboclo trabalha uma energia equilibradora, purificadora, energizadora, a energia de Xangô. Mas Bruno, como é que você sabe que a pedreira é fácil saber de Xangô, mas esses verbos aí que você falou, como é que você sabe que é de Xangô? Aí é o ponto que eu quero chegar.
Vamos falar sobre os orixás agora para você entender das linhas de trabalho, tá bom? Eu falei a regência das linhas e eu comentei agora sobre o nome simbólico, né? Um caboclo pena verde, Oxóssi, caboclo pena branca, Oxalá, um caboclo dos rios, Oxum, um caboclo sete montanhas, também Xangô e Oxalá, um preto velho, pai Joaquim, tem a ver com Oxóssi, um pai alguma coisa, uma mãe alguma coisa da Angola, Angola, Ogum, Cambinda, Cambida e Iemanjá, pai João, Xangô, Oxalá. Então, quando a gente fala o nome simbólico de um guia, a gente está falando da energia de um orixá, entendeu? Oxalá. Oxalá é a energia da fé, é o orixá que vocês já conhecem, o orixá do branco, fortalecedor da fé. Mas qual é a energia de Oxalá? Ele equilibra o ori, ele congrega pessoas, né, para fazerem algo em comum. Oxalá é um orixá da luz, então ilumina, é o orixá das bênçãos, traz bênçãos para a vida de uma pessoa. É o Oxalá que cristaliza, forma os cristais e também dá forma final a tudo que a gente cria na nossa cabeça. É um orixá que traz muita criatividade por ser, porque ele concretiza e dá forma final aquilo que está sendo planejado, está no abstrato. Então ele, vamos dizer, ele tem uma atuação de tornar as coisas concretas. É um orixá que tem um axé que se comunica muito bem com Iemanjá, por exemplo, que também tem esse axé. Mas vamos continuar na fé. Logunã, talvez você nunca tenha escutado o nome dessa orixá. Pai Rubens chama de Oiá Tempo, mas o nome correto dela é Logunã, Senhora do Tempo, é a nossa orixá do tempo, uma orixá feminina. O iorubano tem o orixá masculino do tempo dele. Muitos chamam de Iroko, alguns chamam de Olojó, Senhor do Dia. E para outros, Ogum é o orixá do tempo. Se a gente for lá na cultura de Inquice, tem o Inquice que se chama Quitembo, e a saudação é Zara-Tempo. Então, nós temos divindades do tempo, mas na Umbanda é feminina, se chama Logunã. Ela é aquela que descristaliza tudo que a gente criou na nossa cabeça, que é uma crença limitante, lida com crenças limitantes, lida com coisas que são limitadoras, engessadas. Então, coisas que a gente criou, que a gente tem uma fé, para a gente é uma verdade absoluta, mas é uma verdade relativa. E a gente fica vivenciando uma coisa que a gente acha que é a verdade e depois a gente quebra a cara. Então, o Logunã faz a gente descristalizar e nos renovar em novas ideias e adquirir novas experiências. Trabalha a nossa religiosidade, sermos melhores religiosos. É o orixá da fé no polo negativo. Ela lida com os desequilíbrios da fé. Quando a gente vai para o amor, o segundo sentido da vida, o primeiro é a fé, o segundo é o amor. A gente está falando de Oxum. Oxum é o orixá do amor, da prosperidade, é o orixá das relações, é o orixá que agrega e traz brilho para um ser. E o oposto dela, que é complementar ela, é o Xumaré, que também é um orixá do amor, mas lida com o negativo, diluindo, desagregando decepções, insatisfações, vivências ruins no campo do amor, né? Então, ele que traz a renovação, o arco-íris, ele que traz cor àquele que está sem cor. Esse é o Xumaré. Na terceira linha da Umbanda, que é o conhecimento, a gente tem a figura de Oxóssi, que traz o direcionamento e a expansão. Ele é o que dinamiza o nosso raciocínio para sermos inteligentes, para que a nossa cabeça sempre trabalhe a nosso favor. Ele é o orixá expansor que
faz a criação crescer e nunca parar de crescer. E também a nossa mente, porque a gente precisa estar em constante crescimento. É o orixá da abundância, da fartura, do progresso. É o orixá da cura também, da cura vegetal. E o par, no conhecimento, é Obá. Obá é uma orixá telúrica da terra, é uma grande mãe, né, que tem um axé de concentrar e afixar. Concentrar, porque muitos de nós somos dispersos. Eu posso estar aqui falando com você, você pensando em outra coisa. Então você tem a mente dispersa, não consegue se afixar num objetivo. Mãe Obá faz você olhar para frente, trilhar o seu caminho com foco, com um objetivo, concentrado. Esse é o axé de Mãe Obá. No campo da justiça, que é a quarta linha da Umbanda, nós temos a figura de Xangô, o orixá do equilíbrio, o orixá que traz razão, é o orixá da racionalidade. E o par dele é o Oroiná, também um orixá que vocês podem não conhecer. É importante dizer que Xangô não é o senhor das pedras. Ele, com aspas aí, mora na pedreira, mas não tem nada a ver. Pedreira é um campo de força, pedra é um elemento. Xangô não é o senhor das pedras, é Oxum que é a senhora das pedras. Xangô é o senhor do fogo. Xangô é o fogo vivo que equilibra, que gradua a temperatura do corpo, por exemplo. Já a Oroiná, a senhora do fogo, que faz par com Xangô, a senhora da justiça, é o fogo que devora, é o fogo que consome. Consome o que? O negativismo do ser. Então, Oroiná é a senhora que combate as injustiças, é a senhora que consome o negativo e purifica o ser através do seu fogo. Já na quinta linha da Umbanda, quinta corrente vibratória da Umbanda, temos a figura de Ogum, o orixá da lei maior. Ele é o progresso, ele é o caminho reto, ele é a abertura de caminho. Ogum vai além disso. Ogum é o orixá do trabalho, da força do trabalho. Ogum é o orixá da ética, da moral, dos bons comportamentos e bons hábitos. É o orixá da retidão, daquele que é correto em todos os sentidos. Quando a gente fala de Ogum, a gente está falando de um orixá que molda o caráter do ser, tornando cada um de nós pessoas melhores a partir dos nossos comportamentos, de como a gente se mostra em sociedade. Já o par de Ogum é Inhaçã, uma orixá do movimento, dos ventos que trazem transformações. É a orixá que energiza, mas também que muda a nossa linha de pensamento, que muda o nosso caminhar, que tira a gente do caminho errado. Porque ela tem um axé direcionador. Inhaçã é a senhora das direções, ela que indica a direção correta, ela que direciona os legumes que estão perdidos, que somos todos nós, espíritos perdidos na evolução. Então ela direciona o ser para o seu caminho reto evolutivo, combatendo as injustiças e combatendo os desequilíbrios no campo da lei. Na sexta linha da Umbanda, que é a linha da evolução, nós temos o par de orixás anciões. Nós temos no polo positivo Obaluaê, um orixá que tem dois elementos, ele é bielemental. Ele é telúrico e é aquático. Ele é telúrico e aquático. É a terra molhada que traz a transmutação, a cura, que traz a decantação, assim como o Nanã, que traz a estabilidade da terra e a mobilidade evolutiva da água. O Obaluaê é o senhor das passagens, que abrem portas, porteiras, a consciência dos seres
para evoluir, para adquirir mais e mais experiência em níveis cada vez mais altos. Esse é o Baluaê de verdade. Já Nanamburuque atua no polo negativo, decantando vícios e negativismos. Tudo que paralisa a nossa evolução é decantado para o fundo. Para o fundo da onde? Para o chão. É o nosso lodo simbólico. Porque é no lodo onde a gente se reconhece falho, onde a gente vê que errou e conserta, transmutando e nos curando. É uma orixá também da cura. Na última linha de Umbanda, nós temos a linha da geração, a linha da vida, mas aonde tem vida, tem morte. Se Iemanjá traz a vida, Omulu traz a morte. Se Iemanjá está no mar, e quem está de frente para o mar está de costas para a terra seca e árida. Aquela areia da praia que você corre para não queimar o pé. Então, é ali onde o Omulu mora. É o melhor lugar. Ele também mora no cemitério, mas é mais para o Baluaê, o cemitério. O Omulu tem a energia primordial dele no oposto ao mar, porque ele é o grande guardião da geração, o grande guardião dos campos de Iemanjá. Se você estiver de frente para o mar, você está de frente para a vida e de costas para a morte, de costas para a terra. Mas se você está de frente para a morte, de frente para a terra, da terra seca, você está de costas para a vida, de costas para o mar. Iemanjá é a criatividade e a capacidade geradora. Ela é a mãe da vida. Omulu é o Senhor que dá fim aos ciclos. Ele é o encerrador de todos os ciclos. A morte não é só a morte física, a morte, o fim da vida. Também existem as mortes circunstanciais. Aquelas mortes de terminar um projeto e nascer outro, acabar com uma ideia e nascer outra, terminar um relacionamento e iniciar outro. Porque se um relacionamento está ruim, ele precisa morrer para nascer outro. Nascer outro se renovando nele mesmo ou nascer outro em outro relacionamento. O Omulu sempre está presente na vida do ser, fechando um ciclo da vida. E o Omulu fecha esse grande ciclo de orixás, porque eu acabei de falar de 14 orixás. São 7 linhas da Umbanda e 14 orixás, 2 orixás por linha, por frequência, né? Eu vou aqui falar um pouquinho do aspecto positivo de todos esses orixás e os seus representantes, que são os caboclos, né? Então, a principal energia de cada orixá, e tem caboclos dessas energias, tá? Oxalá, congregar. Logunã, cristalizar ou descristalizar, ou desmagnetizar. Porque se Oxalá magnetiza, Logunã desmagnetiza. Oxum, agregar, prosperar. Oxumaré, diluir, renovar. Oxóssi, expandir, direcionar. Obá, concentrar, afixar. Contrair. Oxóssi expande, Obá contrai. Xangô, equilibrar. Oroiná, purificar. Ogum, ordenar. Ele é o que põe ordem. Inhaçã, movimentar. Senhora dos movimentos. Obaluaê, transmutar. Nanamburuque, decantar. Iemanjá, gerar. Criar. Omulu, anular. Paralisar. Estabilizar. Esses são os axés. E aí a gente traz isso para vamos falar, por exemplo, caboclo 7 flechas. As 7 flechas significam as 7 direções. É um mistério direcionador. Esse mistério direcionador tem 2 orixás que regem esse mistério. Aliás, todo mistério sempre tem no mínimo 2 orixás que regem ele. Um masculino e um feminino.
No mistério direcionador, nós temos no polo positivo Oxóssi e no polo negativo Inhaçã. São dois orixás que são direcionadores, tá? As flechas indicam e direcionam os seres nas suas caminhadas evolutivas em algum sentido da vida. As 7 flechas são as 7 direções. É um mistério direcionador nos 7 sentidos da vida. A direção na fé, a direção no amor, a direção no conhecimento. Aquele que está perdido no campo da razão precisa ser direcionado. Aquele que foge da lei precisa ser direcionado no campo da lei. Aquele que está perdido na sua evolução precisa ser direcionado no campo da evolução, no campo das almas. A direção na vida, a direção na geração. Então, as 7 flechas representam essas 7 direções. Então, o caboclo 7 flechas é um caboclo de Oxóssi e um caboclo de Inhaçã, mais de Oxóssi, mas também tem axé de Inhaçã. Esse caboclo, ele tem como função direcionar os seres, direcionar o seu médio e os consulentes, dando direcionamentos, bons conselhos, para colocar todo mundo na sua caminhada reta evolutiva. Então ele é um grande direcionador. E o símbolo são 7 flechas, né? A gente vai até fazer uma abertura de caminhos com esse símbolo das 7 flechas, para abrir os nossos caminhos nos 7 sentidos da vida, tá bom? Só que vai ser na força do caboclo que acompanha a gente. A gente não sabe quem é. Se alguém aqui souber, o seu caboclo já for um médium de incorporação ou tiver em desenvolvimento, vamos fazer um trabalho com caboclo simples. Copo de água, uma vela, uma pemba branca, você consegue fazer, tá bom? Então, a gente está falando aqui do mistério caboclo. O mistério caboclo é um mistério positivo dos orixás, que traz expansão, que traz direcionamento. E quando a gente vai pedir alguma coisa para os caboclos, a gente tem que ouvir, abrir o nosso ouvido para compreender melhor, tá? Eu vou passar aqui uma firmeza, tá? De caboclo. O ideal é vocês irem reunindo elementos para firmar os caboclos de vocês. Ó, por exemplo, uma panela de barro, tá? E escolher pelo menos 3 pedras de caboclo. Vou falar algumas pedras de caboclo aqui. Quartzo verde, amazonita, ferenita, esmeralda, tá? Crisopásio, crisocola, muito bom a malaquita, uma pedra cara, mas é muito boa, a melhor pedra que tem, tá? Então, qualquer pedra verde serve para caboclo. Preciso de pelo menos 3 pedras verdes. Preciso de pelo menos 7 sementes. O ideal é que sejam de 7 vegetais diferentes. A semente faz nascer, né? Então, esse é o objetivo. Você vai colocar também folha seca dentro da firmeza. Uma boa folha, a folha do café, a folha do abacateiro, o alecrim do campo, a sene, folha da guiné, folha da alfavaca, do manjericão, a folha do abre-caminho, né, da samambaia. Então são folhas que você vai botar seco dentro dessa panelinha de barro. O ideal é que você coloque raiz, pelo menos uma raiz. Vai em algum pé de árvore ou pega a raiz de alguma planta e coloca a raiz, né, para esse mistério de estabilidade, de aterrar, né, de descarregar para a terra, também é muito importante. Você pode pegar a terra das matas, tá? Um dia que você for na mata, bota um pouquinho de terra de mata. Você pode botar um bodoque, né, um arco e flecha de metal ou de madeira pequeno dentro dessa panela de barro. Pode botar flores do campo, seca, tá? Que trazem um axé de todas as cores e todas as luzes, né? Multicolorido. Você pode trazer
a energia do seu caboclo para essa firmeza, colocando algum objeto que você intuir. Então, por exemplo, um caboclo seja de Ogum, pode botar uma lança de metal ou um prego, um parafuso dentro, tudo que é de ferro, caboclo de Ogum gosta. Caboclo de Xangô, você pode botar uma pedrinha de uma pedreira. Então vai depender do caboclo. Ó, caboclo ou cabocla de Iemanjá, concha, búzios, e uma firmeza vai crescendo com o tempo. Então deixa a firmeza ali, vai acender uma vela, palito verde, vai botar um coité com vinho, acender um charuto, firmar na sua casa, no seu altar, pedir para o caboclo trazer essa energia para você. Então é uma boa firmeza de caboclo, qualquer um pode fazer. Agora chegou o momento da firmeza de caboclos, o trabalho, né, de abertura de caminhos. A firmeza eu passei. Abertura de caminhos na força dos caboclos, tá bom? Primeira pergunta, qual caboclo? Se você conhece seu caboclo, é para ele. Se você não conhece, vai ser na força do seu caboclo. Eu pedi para você colocar aí do teu lado um copo de água, uma pemba branca e uma vela branca. Você vai riscar o símbolo que está aparecendo aí na tela agora. Esse símbolo é as 7 flechas, tá? As 7 flechas. Aonde vem as 7 flechas, no meio do símbolo, você vai colocar uma vela branca, bota uma forminha ou alguma coisa embaixo, um prato para não queimar o chão, pode fazer no chão, tá? Você vai riscar no chão, numa tábua de madeira, numa lajota, num ladrilho, enfim, você tem que riscar a pemba, o símbolo das 7 flechas. Vai botar uma vela branca no meio e o copo de água na ponta da flecha central. A flecha central, um copo de água lá em cima. E aí você vai ficar de joelhos, as mãos espalmadas na frente da vela, e você vai fazer uma oração de invocação. Eu vou dar um exemplo, você não precisa fazer exatamente isso, tente falar com as suas palavras, tá bom? Eu invoco Deus, os sagrados orixás, invoco o meu caboclo de trabalho. Você fala o nome do seu caboclo, se você souber. Peço que ative esse símbolo sagrado nas vossas forças, energias e vibrações, para que ele, nos meus 7 caminhos, nos meus 7 campos, possam abrir, fazer prosperar, crescer, expandir, evoluir, desbloqueando, destravando qualquer tipo de bloqueio, de entrave, de situação mal resolvida que esteja impactando na minha prosperidade, no meu trabalho, na minha vida financeira, na minha alegria, na minha plenitude, nos meus 7 caminhos. Que possa abrir os meus 7 caminhos a partir da sua energia e da sua vibração. Que possa também indicar os melhores caminhos para que eu enxergue as oportunidades na minha vida. Se houver algum bloqueio no meu campo profissional, que seja destravado, desbloqueado, rompido, que as vossas flechas divinas possam se projetar pelos meus caminhos, purificando, reordenando, reequilibrando, aclarando, abençoando, prosperando, agregando, atraindo boas oportunidades, boas pessoas, trazendo visibilidade, trazendo bênçãos para a minha vida. Peço paz, equilíbrio e harmonia. Amém. Projeta e fica um tempo. Esse exercício é para você ficar ali pelo menos uns 20 minutos em concentração com seu caboclo. Esse trabalho vai crescer, vai evoluir. Então já fica aí o pulo do gato para você conseguir bons resultados. Daqui a 7 dias
você vai comprar uma moranga de qualquer tamanho e vai assar em fogo médio, 180, 200 graus, durante mais ou menos 25 minutos. Você vai pegando o garfo, a partir do minuto 20, você vai pegando o garfo e vai sentindo se está afundando o garfo. Se o garfo entrou, tá bom. Tira, deixa esfriar um pouquinho, faz uma tampa, corta com a faca, tira a tampa, limpa um pouquinho a moranga e dentro coloca milho. Milho daquele de latinha, compra umas 2 ou 3 latinhas, abre, né, a lata e coloca o milho cozido ali, tá? E você vai riscar esse mesmo símbolo colocando o milho no a moranga no meio, né, no meio do símbolo e uma vela verde lá na ponta da flecha. E aí você vai pedir novamente e também agradecer por tudo que o caboclo vem fazendo por você. Você vai fazer tudo isso na sua casa. Sempre que você fizer um trabalho como esse, deixa de um dia para o outro. No outro dia, despacha no pé de uma árvore, tá? E limpa o símbolo, apaga, tá? Gostaram? Macumba boa essa. Já fiz algumas vezes e traz bons resultados. É tão fácil a gente se relacionar com um orixá. Então, por exemplo, todo mundo deveria ter uma vela de 7 dias branca acesa no altar para Oxalá. Todo mundo deveria ter uma ponta de cristal translúcido para Oxalá. O ideal é que tenha uma quartinha branca, sem alça, de porcelana, para Oxalá. Não precisa nem ter uma imagem. Se quiser, é muito bom. Mas não precisa ter. Então, assim, o início do teu altar é para Oxalá. Você vai começar a abrir o espaço para todos os orixás entrarem na sua casa a partir de Oxalá, acendendo uma vela de 7 dias branca toda semana para Oxalá. Se você não quiser ter uma quartinha, bota um copo de água para Oxalá. Tá bom? O ideal é colocar um cristal translúcido ou uma pedra branca. Quer ver exemplos de pedra branca para Oxalá? A selenita branca, a raulita branca, o quartzo leitoso branco e o cristal translúcido, que é a pedra preferida de Oxalá. Você pode ter qualquer uma dessas pedras e firmar Oxalá sempre. Eu vou passar uma pedra para cada orixá para você simbolizar no teu altar, tá bom? Então, já falei de Oxalá, o quartzo translúcido. Para Logonã, Senhora do Tempo, é o cristal fumê. Para Oxum, o quartzo rosa. Para Oxumaré, a fluorita arco-íris. Para Oxóssi, o quartzo verde. Para Obá, você pode colocar a unaquita ou a rodocrosita. Alguns consideram até a mesma pedra, a rodonita. Então, vocês vão botar aí, rodonita ou rodocrosita, uma pedra de Maiobá. Xangô, jaspe vermelho. Oroiná, calcita laranja. Para Ogum, a sodalita, uma pedra azul, sodalita. Mas se quiser, pode colocar uma granada ou uma hematita. Também tem muita energia de Ogum. Para Inhaçã, calcita amarela ou ágata de fogo. Para Obaluaê, o cristal turmalinado ou a turmalina negra. Só porque a pedra é preta não quer dizer que seja de Exu, tá? Exu gosta de turmalina negra, mas essa pedra tem uma característica muito forte de Obaluaê. Nanamburuquê, ametista. Para Iemanjá, água marinha. E para Omulu, você vai colocar uma ágata negra, tá? Ou uma ônix. Então aí, praticamente uma pedra para cada orixá, dá para firmar seu altar muito bem.
né? Não esqueça de firmar também o anjo guardião, seu anjo da guarda, que aí também é um outro assunto que rende mais uma live. Se você for firmar uma tronqueira, que é a casa de Exu de Pombagira, existem 4 forças principais, como eu falei lá na primeira live, na primeira aula. Exu, Pombagira, Exu Mirim, Pombagira Mirim. Vamos lá, uma pedra para cada um, né? Para Exu Mirim, uma obsidiana negra. Para Pombagira Mirim, o ideal é um quartzo vermelho. Ó, tem tanta opção para Exu: turmalina negra, ágata negra, a ônix, a chunguita. Para Pombagira, a mica roxa, a cianita negra, famosa vassourinha de bruxa, a ágata de fogo, jasper brechado e o quartzo vermelho também. Muito bom, tá? Então aí, você já consegue acender uma vela, ter uma pedra, né? Botar uma bebida, um fumo pro guia, né? Exu, cachaça, Exu Mirim, cachaça com mel, Pombagira cidra e Pombagira Mirim cidra. Por que ter conhecimento da espiritualidade? Para que você quer conhecimento? Qualidade de vida é a primeira coisa que a gente precisa ter nessa terra. Qualidade de vida. Ninguém veio para sofrer. Ninguém veio para passar dificuldade. Ninguém veio para ser miserável. Isso é algo kármico, ou kardecista que fala isso. Esquece, um umbandista não pode acreditar que veio para essa terra para sofrer. Ele é cultuador de orixá. Orixá é vida, orixá é abundância. Então você tem que macumbar muito, abrir seus caminhos, trazer cura para você, para as pessoas. Você é um curador. Quem é umbanda é um curador de si próprio, um autocurador e um curador alheio. Então a umbanda vem para trazer qualidade de vida. Qualidade de vida através de mudança de comportamentos e hábitos que vão gerar saúde, equilíbrio e bem-estar, bons relacionamentos, então uma melhora da consciência, do jeito que a gente é, né? Do jeito que a gente se apresenta ao outro. E também uma melhora espiritual, para a gente saber que a gente não está sozinho nesse universo. Então, assim, a gente precisa desenvolver a espiritualidade, adquirir conhecimento. Conhecimento é a base e a prática. Como é que você vai praticar sem conhecimento? Tem que ter conhecimento. Quanta coisa eu já falei desde o primeiro vídeo para você. Muitos de vocês não sabiam dessas informações e agora sabem. Agora vocês podem ir numa loja de pedra aí, qualquer loja de pedra, comprar uma pedra para cada orixá e começar a afirmar e se conectar com o orixá, trazer energia do orixá, né? Depois eu vou passar uma erva para cada orixá também para a gente completar esse aulão, tá bom? Então, desenvolva a espiritualidade para trazer qualidade de vida, equilíbrio, abertura de caminho, saúde, para trazer uma consciência próspera, para você se conectar melhor com seus guias e o desenvolvimento prático ser melhor, sempre com a base do conhecimento. O conhecimento teórico é muito importante, eu sempre bato nessa tecla. Tem um bandista que não gosta de ler, tem um bandista que não gosta de estudar, tem um bandista que não gosta de ler livro, ler apostila, né? Isso é um absurdo. Agora eu vou falar sobre ervas dos orixás. Vou falar uma erva de cada orixá, vai anotando aí. Erva para Oxalá, a folha do algodoeiro. Ó, peguei coisa diferente. Eu saí um pouco do padrão, né? Senão eu poderia falar aqui boldo, vocês já sabem disso, né? Logunã, eucalipto. Oxum, pata de vaca. Tem até a forma de um coração. Oxumaré, a folha da graviola. Oxóssi, a folha do abacateiro. Obá, a folha do obá, da orixá Obá. Tem várias, vou falar algumas. Manjericão roxo, a menta, até uma oferenda para Obá a gente coloca folha de menta ou folha de hortelã, e hortelã também é de Obá. Hortelã é de vários orixás, mas também é de Obá.
dentro de um coco verde, né? É uma oferenda, 7 folhas de hortelã ou 7 folhas de menta num coco verde que você tem que abrir a tampa e colocar lá e oferecer para Maiobá. Xangô, uma ótima erva para Xangô é a barba de velho e o angico. Angico também, a casca do angico, muito boa. Oroiná, arruda. Ogum, abre caminho. A Guiné. Inhaçã, folha do bambuzal. Peregum rajado, aquele peregum verde com amarelo. Uma ótima erva para Obaluaê. Casca da cebola roxa. Casca do alho roxo. Limpeza, né? Para purificar, para limpar. Folha da beterraba, o macaçá, uma erva curadora. As 7 sangrias, que também serve para nanã. Então já vou para nanã. 7 sangrias, tanchagem. Uma boa erva para nanã que serve também para Oxum é a cidreira. Erva cidreira. A erva cidreira, não capim cidreira. Capim cidreira pega mais Oxóssi e Ogum, por ser um capim que a gente quase corta a mão se passar por muito capim, né? Todo capim é de Ogum, tá? Ele é pontudo e corta. Iemanjá pega muita erva que também é de Oxum, como a malva, tá? A colônia, que também é de Oxum, mas também é de Iemanjá. Erva de Iemanjá boa é o anis estrelado. Omulu, pinhão roxo, mamona roxa, peregum roxo. O peregum roxo também é de Obá, erva de limpeza. Os orixás anciões, eles são 4 orixás, mas 2 têm um mistério ancião. Mas eu vou falar 4 orixás que, quando a gente incorpora na Umbanda Sagrada, a gente se cobre com um manto, tá? Um manto branco, que a gente chama de pano da costa. Obaluaê, Nanã, Omulu e Oxalá. Obaluaê, Nanã, Omulu e Oxalá. Para nós são orixás anciões, tá? Só que o mistério ancião, que rege a linha de pretos velhos, vem de 2 orixás, Obaluaê e Nanã, que são os orixás da evolução. Eles que têm o axé de decantar e transmutar. São os orixás curadores. Obaluaê no aspecto positivo e Nanamburuquê no aspecto negativo. Eles atraem espíritos que têm uma grande maturidade, uma grande experiência de vida, já encarnaram muitas vezes, são grandes mestres espirituais que compõem a corrente, a linha de pretos velhos. Então, o que está por trás disso? Primeiro, uma grande homenagem ao arquétipo, uma grande homenagem aos cultuadores de orixás, os negros, africanos, que foram escravizados. Uma forma da gente bater cabeça para aqueles que trouxeram culto de orixás para o Brasil, tá? Mas por trás disso estão espíritos vividos, maduros, experientes, que se sentem experientes e maduros, anciões de verdade, que transmitem conhecimento, que transmitem a sabedoria ancestral do culto, né, aos orixás, e principalmente o mistério curador, porque eles são curadores da alma, e cura a consciência através de bons conselhos e através das suas mirongas de pretos velhos. Vou falar alguns elementos de pretos velhos para vocês anotarem aí. Primeiro é o cachimbo, né? E o principal é o fumo que vai no cachimbo. Eu sei que muitos de vocês estão acostumados e adaptados a ir lá na loja de fumo de Umbanda e falar: eu quero comprar fumo de preto velho, você tem fumo de cachimbo aí? E aí colocar aquele tabaco, né, esfarelado lá e o preto velho fumar. Mas eu vou passar aqui algo que é muito melhor do que isso. Eu vou pedir para todo mundo aqui
comprar um pilão pequeno e dar para o seu preto velho. Um pilão, né, com aquele batedor. Dentro desse pilão, você sempre vai colocar pelo menos 3 ervas, tá? Uma erva é a base, é uma erva até de Obaloaê, que eu não citei, mas você já pode anotar aí, a sálvia. A sálvia, tudo erva seca, bem seca. Você vai colocar a sálvia, vai bater bem, vai deixar bem esfarelado a sálvia, vai misturar com uma erva de preto velho, seca, e pode ser qualquer uma, a arruda, a guiné, pode ser o peregum roxo, pode ser até a mamona verde, mamona roxa, pode ser qualquer erva que preto velho gosta de trabalhar, né? Macaçá, pode ser uma sete sangrias, uma tanchagem, pode ser até boldo, e uma terceira erva aromática, que eu sugiro que seja um alecrim. O alecrim é muito bom, né? O que é uma erva aromática? Que dá aroma, que tem cheiro bom. Então, quer ver ervas que dão um cheiro bom? A própria a jasmim, a malva, a colônia, amo o cheiro da colônia, a alfazema e o alecrim. Essas 5 ervas têm um cheiro maravilhoso. Quais são os benefícios de se desenvolver a linha de pretos velhos? Tranquilidade, calma, paciência, desacelerar o ori, ajuda a gente a ser mais concentrado e exercer melhor a nossa sabedoria. O preto velho faz a gente colocar em prática o nosso conhecimento. E aí é a famosa sabedoria, que aquele que tem conhecimento prático é um sábio. É aquele que verdadeiramente pode ensinar, porque usa para si próprio. A energia dos pretos velhos é para cura. A energia dos pretos velhos é para tirar ansiedade, depressão, encaminhamento de espírito sofredor e Egum e Quiumba, principalmente espírito sofredor. Sabe quando você acorda triste com os pensamentos esquisitos, pensamentos que não são seus? Vocês conheceram já alguém que tem pensamentos, até pensamentos suicidas, mas não só nessa linha, que tem ansiedade, depressão, que tem uma tristeza profunda, que não está bem emocionalmente, mas ela nem tem motivo para estar mal, que a vida está boa, tem dinheiro, tem uma boa profissão, tem uma ótima esposa, um ótimo esposo, tem filhos adoráveis. Então, qual é o motivo da pessoa estar triste? Muitas vezes espíritos sofredores que ficam tirando a vitalidade da pessoa e colocando pensamentos ruins. Então é a famosa obsessão. Então os pretos velhos, com uma vela branca, um copo de água e uma pemba, encaminham muitos espíritos. Faz um círculo com uma pemba branca e uma cruz. No meio bota uma vela branca. Em algum dos quadrantes bota um copo de água, um copo de vidro com água. E pede para o teu preto velho, eu invoco Deus, os sagrados orixás, invoco meu preto velho, invoco minha preta velha, peço que ative esse espaço mágico, ative esse ponto riscado, ative esse símbolo para que encaminhe espíritos sofredores, eguns e quiumbas da minha casa, nos livrando de todos os tormentos e sofrimentos espirituais, limpando, purificando a minha casa, recolhendo as energias negativas, consumindo, diluindo, descarregando, encaminhando para fora da minha casa, trazendo paz, equilíbrio e harmonia para os meus familiares que moram comigo, para mim e para toda a casa. Amém. Axé. Rápido, fácil, entrar em sintonia com o preto velho. Olha que simples. Isso,
qualquer um pode fazer. A sua casa tem que ser um porto seguro. Tem que ter um ambiente bom. Se a sua casa tiver um ambiente ruim, então quer dizer que você vai no terreiro, lá é tudo bom, ótimo, energia leve, aí você sai do terreiro, vai para sua casa e a energia está ruim. Está contraditório isso, né? A gente precisa praticar um pouco a sabedoria dos pretos velhos. Colocar em prática o nosso conhecimento. Não é difícil, é fácil desenvolver a espiritualidade através desse método, né? Que eu falo que é um método muito particular meu e do Teusp. Eu ensino em todas as minhas vivências, né? Trazendo liberdade, trazendo independência, trazendo autorresponsabilidade, né? Porque uma coisa é eu ensinar você a se conectar com os guias, ter um altar, ter uma tronqueira. Eu não estou autorizando você a consultar pessoas na sua casa, dar passe, dar consulta, incorporar teus guias para fazer da tua casa um terreiro. Não estou autorizando você fazer isso. Não saiu da minha boca isso, né? Aí é falta de interpretação. Estou falando que é muito saudável você se relacionar com a sua espiritualidade em casa para você. Para você. Eu falo que tudo nasce a partir do estudo, do conhecimento. Uma coisa que mudou minha vida, e eu lembro muito bem, como se fosse hoje, né? Quando eu decidi estudar mais a Umbanda e tinha pouco conhecimento sobre isso. E aí veio o método do Pai Rubens, né, que ele trouxe a teologia de Umbanda Sagrada, né, que é um curso, né, é um curso teórico, 100% teórico, que tem duração de 12 meses, né, 1 ano de curso. Imagina, eu falo para os meus alunos, vocês têm que comprar um armário para botar tanto de apostila que tem nesse curso. São mais de 47 módulos, tá? Com uma apostila em PDF em cada módulo. Para vocês terem ideia dos conteúdos, eu começo a falar da Umbanda, da criação da Umbanda, os fundamentos da Umbanda, a diferença de Umbanda, Candomblé, Espiritismo e outras religiões. Eu falo sobre mediunidade e incorporação, os tipos de mediunidade, como é que é a incorporação, técnicas de meditação, de como a gente se conecta com os guias de uma forma mais profunda. Falo como faz um altar, como faz uma tronqueira, como firmar os guias, comida dos guias, né? Fazer oferendas, como fazer as firmezas. Ensino a rezar, porque tem muita gente que não sabe nem rezar. Eu falo sobre elementos como ervas, pedras, falo sobre banho de ervas, defumação, falo sobre bate-folha, benzimentos, falo tudo sobre erva, pedras. O conteúdo é muito extenso, é muito bom. Falo sobre desobsessão, descarrego, como fazer um descarrego, ensino sobre símbolos sagrados, mandalas. Então, muito axé, saravá, que Oxalá possa abençoar nossos caminhos dentro da religião, que cada um possa fazer sua parte, falando da religião, sabendo falar da religião, sempre, nunca prenda conhecimento, nunca deixe de transmitir conhecimento às pessoas, sejam expansores, né? Então vocês aprenderam comigo aqui, podem passar tudo aí que eu ensinei, pode passar para as outras pessoas, tá? Siga e curta, né? A gente no Instagram Templo Escola Sete Pedreiras. Só botar lá no Instagram. Templo Escola Sete Pedreiras. Muito axé, boa noite. Saravá a todos. Até a próxima.